A partir de agora, a Start apresenta Agro na Start, com Larissa Schaefer. Boa tarde, bem-vindos a mais um Agro na Start, aqui na Rádio da Uninter, a Start Web Oficial. E hoje eu vou tirar meu chapéu aí para um cara que tem uma trajetória bem antiga aí no agro, aqui em Passo Fundo. Ele e o irmão fundaram a empresa AOR Sementes, né, mais conhecida, e foram os fundadores da Biotrigo. Boa tarde, André Rosa, tudo bem? Vou tirar meu chapéu para você. Boa tarde, eu tiro meu chapéu para vocês, que eu tô sem aqui, mas um prazer conhecer a Start, ver que bonito esse novo modelo de rádio, já pulando o modelo antigo para o modelo novo. E legal a gente poder estar participando, espero que possa ter uma entrevista que possa ser interesse para os ouvintes de vocês. Perfeito, então como é que começou essa questão do trigo, né? Porque o Passo Fundo já chegou a ter muita produção de trigo, que hoje já deu uma diminuída, né? Como é que foi esse começo para o que está hoje? Olha, eu não sou particularmente historiador, mas o pouco que a gente sabe de trigo, assim, muitas cooperativas se formaram no Rio Grande do Sul. Antes da gente ter soja, a gente tinha trigo. Se for olhar o nome de quase todas as cooperativas, de muitas cooperativas, não só em Passo Fundo, mas no Rio Grande do Sul, são cooperativa tritícola, tinha cooperativa tritícola Passo Fundo, muitas delas, está lá o nome tritícola ainda, né? Então antes de se ter muita soja, a gente tinha bastante trigo. Com o tempo, o trigo perdeu rentabilidade comparado à soja e a gente foi diminuindo a área de trigo. Nos últimos anos se recuperou porque a gente conseguiu melhorar essa rentabilidade baseado no trabalho de genética e no trabalho do agricultor e de muitas empresas que tentam, né, ajudar, e agrônomos, consultores. Tudo isso vai evoluindo a cultura e a gente então, mesmo em Passo Fundo, que já teve uma área grande, diminuiu muito e agora está no nível intermediário, né? E a gente sempre trabalhou para que essa área pudesse aumentar, porque o agricultor planta muita soja, a área fica sobrando no inverno, né? A gente poderia ter tranquilamente 1/3 da área de soja com trigo, e seria agronomicamente muito bem. A gente tem muito menos que isso. Se planta mais de 5 milhões de hectares de soja e 1,3, 1,5 de trigo, né? Poderia ter quase 2 milhões. Sim. Então, Passo Fundo está mais ou menos nessa, a gente espera ver que aos poucos a cultura seja mais rentável e Passo Fundo plante mais. E a Biotrigo, assim, ela foi uma virada de chave para a cultura, né? Não só Passo Fundo, mas a região nacional também, né? Eu sou suspeito para falar, né? Porque a gente estava na liderança disso, mas a gente tem muito orgulho de ter colaborado, né? A gente não fez isso sozinho, muita gente fez junto, mas genética é algo que foi muito importante, eu acho, para isso. Se a gente olhar para alguns anos atrás, em 2008, eu lembro a cultivar mais plantada no Rio Grande do Sul, não era da Biotrigo, né? A Biotrigo estava recém-nascendo, e era uma cultivar onde o pão parecia uma batata, né? Murcho, com a casca lisa, escuro, ninguém ia querer comer aquele pão. Sim. Os moinhos apelidavam o trigo gaúcho de bucha de canhão, porque eles conseguiam usar aos pouquinhos, misturando em alguma coisa boa como enchimento, de tão ruim que naquele momento a variedade predominante era, não é que todos os trigos eram ruins, mas a variedade predominante era. Acabava isso, o Estado exportando misturava de outros, tudo, né? Ainda não se exportava, né? O governo tinha que comprar tudo, porque ninguém queria comprar, aí o governo tinha que botar dinheiro em cima para exercer o direito de preço mínimo. Então o produtor vendia no preço mínimo, que era ruim para ele. Sim. O governo tinha que botar dinheiro para fazer alguém comprar esse trigo, pagar uma diferença. Ruim para o governo. Ruim para o governo. E é claro que a área de trigo não fluía, né? Porque isso não é um negócio que é bom para ninguém. E com o tempo a gente conseguiu fazer trigos que fossem bons para o agricultor e bom para o moinho. E aí, bom, o governo não precisa entrar no meio, tem liquidez, todo mundo quer aquele trigo, e aí é um ganha-ganha, bom para o agricultor, bom para o moinho, bom para o governo, bom para o cidadão normal, porque há pagamento de impostos, geração de renda. E é isso que a gente tentou, e com toda a cadeia eu acho que se conseguiu bastante, e a gente tem que prezar muito para não voltar para aquele momento onde o trigo não tinha liquidez, né? Porque é um risco, daqui a pouco uma variedade que renda muito, não tem qualidade. Mas eu acho que a gente conseguiu dar uma contribuição legal para o país, eu fico feliz com a contribuição que eu pude dar no momento que eu estava absolutamente ativo na carreira.
Até, inclusive, é legal informar o pessoal que está nos ouvindo, né? Que a Biotrigo agora ela já foi vendida para a GDM, que é uma outra grande empresa que está aí com novos planos. E falando dessa questão da qualidade do trigo, é importante falar para os nossos ouvintes que a Uninter é uma universidade, né? Então é importante informar. Muita gente não sabe que tem tipos de trigo. Tem o tipo de trigo importante para fazer farinha, né, Ivonei? Aquela que a gente compra no mercado, a farinha que vai, que sobra, que vai para gado, né, que vai para alimentação. Então são vários tipos de farinha. E era nesse momento que tu estava explicando que no passado a farinha era tão ruim que às vezes nem pro bicho valia a pena dar. Então, hoje como é que é a qualidade dessa farinha? Olha, hoje a qualidade, a gente tem farinhas, tem trigos de excelente qualidade, comparáveis com o trigo canadense e tal, estão aí no mercado. Tem alguns clientes que plantam com seus clientes somente esses trigos e vendem como um trigo premium para os moinhos. E os moinhos vão ter farinhas premium, farinhas... Normalmente, para a maioria dos nossos ouvintes, vai comprar uma farinha doméstica, né? Sim. Então, para a gente explicar... o trigo que faz um excelente pão não faz um excelente bolo e nem um excelente biscoito. Isso é que nem uma Ferrari e um trator. Uma coisa, trator não vai andar bem como a Ferrari no asfalto e nem a Ferrari vai andar bem como o trator na estrada de terra. Então, a farinha doméstica que a gente consome, ela é uma Toyota. Ela anda na estrada de terra e ela anda razoavelmente bem no asfalto, mas ela não é nem Ferrari nem trator. Entendi, ela tá no meio termo. Se eu quiser um negócio top, eu tenho que procurar uma farinha para pão, que é só para pão, aí não dá para biscoito, ou uma só para biscoito, dependendo do produto que eu quero. A indústria realmente busca isso. A gente não tem muito, se tu for num país mais desenvolvido, a gente já se desenvolveu muito. Antigamente a gente tinha farinha comum especial, acabou. Tu vai no super hoje, tu vê farinha para pizza, farinha para isso, farinha para aquilo. Sim, já começou a chegar, porque é impressionante para quem vê isso, o teste acontecer, o desempenho do trigo certo para o produto certo faz mais fácil a vida de quem está fazendo e mais agradável de quem está consumindo. Então a gente precisa se especializar e talvez as pessoas que fazem alguma coisa em casa possam começar a experimentar no que aparece já no super, né, de procurar essas farinhas. Olha, essa aqui é específica para pão. Deixa eu comparar com a comum para ver, ou essa aqui para biscoito eu não vi ainda. Então nem sempre bolo. É porque a receita não deu certo. Às vezes usou o ingrediente não tão bom. Não, eu uso às vezes a mesma. Por exemplo, eu faço pizza e eu uso normalmente a mesma farinha do mesmo moinho, que é um moinho conhecido, que eu não vou fazer propaganda aqui, né? Mas dependendo eu compro uma, daqui a 3 meses eu compro outra. Não vem igual. Eu reparo a diferença. Porque os trigos que entraram na composição não foram os mesmos, cada ano é uma coisa, o moinho tenta ter uma constância, mas como a matéria-prima é muito variável de um ano para o outro, o moinho tem dificuldade de manter essa constância. E quem paga mais caro consegue manter melhor a constância. Então a tendência é que se a gente comprar sempre a farinha mais barata, ela vai flutuar um pouco mais e não vai ser a melhor desempenho. Mas dependendo do produto que a gente quer, o requerimento de qualidade é baixo. Então, fazer um pão francês, por exemplo, é uma coisa bem exigente para farinha. É um dos produtos mais, porque só vai água, sal, e farinha e fermento. O resto é a farinha que tem que fazer o serviço. Sim. Porque o resto é só... Não tem leite, né? Não tem ovo. Não tem leite, não tem ovo, não tem... Manteiga. Nada, né? Então, a farinha realmente tem que ser boa. É o produto, quando a gente testa na Biotrigo quais variedades são melhores, e as melhores são aquelas que fazem um pão francês muito bom, no ano que chove, no ano que faz seca, no ano que faz calor, que faz frio, em Passo Fundo, em São Borja ou Santa Maria. Esse é o bom, né? Então a gente testa muito para poder chegar, e tem alguns trigos excelentes aí no mercado que competem com farinha de qualquer país no mundo. Mas aí depende, se o consumidor só quiser pagar bem baratinha, talvez o moinho vá comprar um trigo mais barato, né? Sim. Para entregar isso, mas aí o desempenho possivelmente não vai ser o mesmo também. E tem essa diferença de preços na gôndola do mercado, né? Por exemplo, a farinha que é para pizza, ela tem um preço, a que é para pão tem outro, a farinha mais simples tem outro preço. Lá pro produtor, como é que é isso? O produtor também recebe diferente se o trigo dele tem qualidade tipo 1 ou inferior? Essa é uma excelente pergunta. A resposta é sim e não. Olha, socorro. Sim e não. Na maioria dos anos, eu acho que a gente pode dizer, depende para quem o produtor entrega, né? Entendi.
Entendi. Mas quando a gente vendia na Biotrigo, quando eu estava na gestão, quando a gente vendia, tinha um trigo lá que chama Tebil Noble, que é o trigo de melhor qualidade que a gente conheceu e lançou no mercado. Mas agronomicamente ele não era tão bom, então o produtor tinha que gastar mais. Tinha anos que o Noble vendia 20% mais caro do que um trigo normal. Tinha anos que era 10%, mas tinha anos também onde todos os trigos estavam muito bons, que era 0%. Então, aí por isso que eu digo, sim e não. Se você plantar Noble, em alguns anos ele vai valer 20% mais, mas outros anos vai valer 0%. Porque não há necessidade de mais qualidade, ninguém vai pagar mais se não precisa. Né? Então, isso tudo depende. Então, o conselho é que o agricultor possa procurar um local que ele entregue, se ele está pensando em buscar qualidade, um local que ele entregue que valorize essa qualidade. Existem cooperativas, cerealistas que fazem esse tipo de trabalho. Então, ele pode procurar esses e dizer, olha, se eu plantar um trigo de maior qualidade, vocês têm uma moega, é um lugar de recepção, onde esse trigo vai ser separado, porque não adianta eu semear o melhor trigo e quando eu for entregar, misturar com o pior. Vai nivelar por baixo. Nivela por baixo. Então, me desculpa que a entrevistada hoje tá com alergia. Pois é. Mas tá tudo bem, toma uma aguinha agora. Não tem o menor sentido fazer esse trabalho todo, né? Todo investimento no plantio, né? Para essas cultivares que são desenvolvidas, como a gente fala, com tanta qualidade, e depois chegar na hora da entrega botar algo de baixa qualidade. E acontece muito isso, André? Acontece muito. Você não faz ideia o quanto acontece. E hoje em dia estão chegando tecnologias novas que talvez nos ajudem a que isso aconteça menos. Uhum. Tem, por exemplo, um equipamento que está entrando no mercado, que é tipo um scanner, que muita gente tem em casa, né? E você bota ali uma amostra de trigo, escaneia, ele entra em caixezinho para cada um dos grãos, 300 grãos. Ele escaneia aqueles grãos e pela imagem ele consegue identificar a variedade. Então, quem está recebendo pode ter na entrada um aparelho desses. Olha, eu quero receber o trigo Audaz, que é o outro quer receber o Noble da Biotrigo lá, que é muito boa qualidade. Eu quero esses dois. Se chega uma mistura com outro, diz, não, o teu caminhão não descarrega aqui, porque aqui só descarrega aquele. E é justo também, se for olhar, é justo, né? Antigamente não tinha como, porque olhar para o grão de trigo e saber qual é a variedade, o cara tem que ser ninja. Ninja, mágico, né? É mágico para saber. Mas o nível de inteligência artificial, tudo isso, hoje é capaz, esse scanner está ligado em algum computador, algum lugar, que roda um algoritmo forte, que foi treinado para isso, e consegue detectar. Então, e consequentemente também, na hora daquele momento que você estava falando bem antes ali, de fazer essa diversidade, de olhar qual é o trigo para tal produção, automaticamente o resultado final da farinha, por exemplo, vai ser muito melhor. Ah, não tem nem dúvida. Não tem o porquê, né? De fazer uma farinha de baixa qualidade com trigo pior ainda. E o tempo de armazenar, que as pessoas sempre falam até, eu tenho essa dúvida, entre uma safra e outra, muita gente fica segurando esse trigo, esses cultivares aí. Isso é para vender no preço bom. A qualidade diminui muito? Olha, na verdade, os primeiros 90 dias, até 6 meses, melhora a qualidade. Olha. O trigo precisa contato com oxigênio para que algumas reações aconteçam. Então, esses primeiros 90, você colher hoje e fazer pão amanhã é horrível. Você tem que dar um descanso para o trigo, né? Então, isso já é um fato conhecido, os moinhos conhecem e tal. Claro. E, então, até, digamos, uns 6 meses você melhora a qualidade. A partir daí, vai depender de como você armazena. Mas ele vai bastante longe se não tiver insetos, etc., umidade. Se tiver bem armazenado, o trigo aguenta bastante bem. Não sei te dizer quando que começaria a piorar, mas assim, 1 ano, 2, não creio que seja o problema quando a gente pensa em farinha. Quando a gente pensa em semente, aí é outra história, né? Já começa a complicar. É bom a gente perguntar esses dados, porque como nós estamos num universo universitário e muitos dos alunos que nos assistem e nos ouvem agora, tem essas perguntas que para ti parece uma coisa, né, repetida, simples, supérflua, mas para quem está aí vendo, né, então são muitos detalhes, né, Larissa? Mas não é tanto supérfluo, a gente aprendeu isso com a dor. Sério? Porque a gente vendia o trigo, fazia os testes por razões de logística, esse trigo entra no nosso laboratório
E a gente não consegue analisar ele no mesmo dia. Sim. Demora 90 dias, 100 dias, 200 dias, e eu analiso. E eu tenho um número. Ó, esse trigo dá 200. E aí o cara colhia, mandava pro moinho, dava 120. Mas como que deu 120? Eu fiz tantas vezes e dá 200. Bom, a gente foi para literatura, foi estudar, foi conversar, aprendeu, né, na dor, dizendo, não, para aí, ele dá 200, mas tu vai ter que esperar 90, 180 dias para ele chegar nos 200. Né? Na boca da colheita é 120. Mas pode comprar porque ele vai chegar. Olha e quem que faz esse processo de armazenagem? É o próprio produtor que fica responsável ou as empresas que fazem trigo, elas já têm... Isso é um belo desafio também, cada um faz um pouco, né? Então, assim, ninguém quer fazer isso daí. Já quer colher e vender. Então, o agricultor quer colher e vender, né? O moinho quer comprar só quando precisa. Mas alguém tem que carregar esse estoque, muitas vezes termina sendo a cooperativa, o cerealista, às vezes o produtor. Por essa razão, normalmente, quem consegue estocar, pois o trigo em novembro, dezembro colheu, certamente o preço é menor. Se tu olhar historicamente, quem aguardou até julho, agosto, setembro do ano seguinte, vende melhor. Porque até ali já se gastou, se exportou, todo mundo que estava apressado já vendeu, e aí começa a ter uma certa escassez, e quem guardou um trigo bom especialmente, mas isso é uma questão de mercado que tem que se ajustar. A gente precisa, como país, investir muito em logística. Às vezes, quando tem uma safra de soja, e se juntar uma safra de soja e de milho excelente, não há onde guardar. Quando a gente vê pilhas de milho no cerrado, milhões de toneladas armazenadas, às vezes ao céu aberto, que não tem onde botar. Né? E aí você vai dizer que eu vou guardar trigo para esperar a melhor valorização. Você já vendeu o trigo, porque você está com milho na rua pegando chuva. Imagina. Sim. Então a gente precisa, como país, evoluir muito nessa parte de armazenamento, o produtor aumentar a sua capacidade de estoque, as cooperativas e tudo mais. A nossa capacidade como país para a produção que a gente tem é muito baixa, independente de quem vai ter. Tem empresas também que existem só para guardar, você pode alugar um silo, mas vão te cobrar. Daí acaba sendo mais caro, né? Depende. A menos se o trigo for muito bom e for valer a pena no final. Se você acreditar que está comprando barato e que vai valer depois, mas é sempre uma aposta e um risco. Mas tem gente que faz, normalmente quem faz e conhece, tem empresas que vivem só de fazer isso aí. Né? As nuances, né, do business dentro do trigo. E lá vai o historiador de história de novo aqui, o professor de história tem que botar a boca. O trigo chega no Rio Grande do Sul em 1737, sementes vindas de São Paulo. E pegaram lá os lavradores, né, 1737, dona. Esse registro eu não tinha na cabeça. Vendo as primeiras sementes que chegaram aqui. Houve um período que o Rio Grande do Sul era considerado só pelo trigo, né? E hoje, como é que você observa esse mercado com essas diversidades necessárias para o agro? Tem que ser assim? Não tem outro caminho? Ou somente seguindo uma linha é possível para os grandes produtores ou os médios que tanto colocam a comida também na mesa de todos? Olha, eu acho que tem espaço para os pequenos, médios e grandes, né? Eu costumo dizer que em trigo tem duas maneiras de você ganhar dinheiro. Uma é você plantar um trigo que renda muito bem e cuidar muito bem dele, gastar e ter uma colheita alta, né, 80 sacos, 70 sacos, 100 sacos, tem gente que colhe. Ou você escolher outra genética defensiva, tá? Em vez de você ir de Ferrari, você vai de trator. E aí eu vou gastar pouco, bem pouco, vou colher 40, mas talvez eu tenha gastado 20. Então é melhor eu colher 40 e gastar 20 do que eu colher 80 e gastar 70. Entendi. Claro, por uns aspectos sim, por outros não. Pelo lado de palha é melhor eu colher 80 e gastar 70, né? Porque eu deixo mais palha na matéria orgânica do solo, mas economicamente pura. Então tem esses dois caminhos e tem produtores que ganham consistentemente dinheiro num caminho e outros que ganham consistentemente dinheiro no outro caminho. Entendi. E não tem certo nem errado. Não está errado, então. A diversidade é necessária dependendo da ocasião e a necessidade. E da capacidade técnica de que cada produtor tem, etc. Então, assim, normalmente um produtor maior tende a apostar numa tecnologia mais alta, porque ele tem caixa, equipamento e tal. E o menor, que talvez não possa entrar na lavoura toda hora, ou não queira, tem pouco desembolso, ele resolve uma variedade mais defensiva.
e tenta gastar pouco. É bom ter essa visão do empresário para os alunos aí, que de repente chega para o pai lá fora, tem muita gente que está fazendo agronomia e diz assim, pai, é por aqui agora, próxima safra vamos plantar batatas, porque batatas que vai dar certo. E às vezes não é, né? Às vezes esse risco que você está colocando de forma bem clara, é melhor ganhar, né, ter uma liquidez maior do que estar investindo tanto, apostando, não é, André? Sempre plantar é uma aposta. Né? É uma indústria a céu aberto, não tem jeito, você pode plantar soja, milho, arroz, o que for, você vai correr um risco, né? Mas tem formas de mitigar esse risco e daqui a pouco se o pai do aluno tem uma experiência, não, eu gastava muito e não quero mais plantar trigo, bom, quem sabe eu planto então uma variedade que é mais rústica para ver se eu, pelo outro lado, consigo ter uma renda, porque deixar o solo descoberto no inverno é uma opção, a gente tem erosão, invasoras e tudo mais, tem que fazer alguma coisa nesse solo. Se eu plantar aveia, é negativo. Se eu vou plantar aveia só para cobertura, não vou tirar nada. Se eu plantar um trigo, eu tenho a chance de ter uma renda. Né? Então tem muita gente que diz, se empatar no trigo, está no lucro. Porque você manteve a área coberta no inverno, você incorporou carbono no solo, você evitou invasoras, que depois você vai ter que botar um herbicida caro para matar antes de plantar soja. Então, ter um cultivo de trigo, não é isso que a gente tenta, mas se você tiver empate, já você tirou custos fixos da propriedade. Teve uma série de... Inclusive, uma vez teve uma discussão com o pessoal da Farsul, que apresentou, me lembro, alguns anos atrás, que em muito poucos anos os agricultores ganhavam dinheiro. E eu disse, olha, eu acho que vocês estão fazendo uma análise que não está bem correta, porque assim, a gente planta 1 milhão de hectares, esses agricultores estão enxergando, vocês não estão botando número, eu entendo que numa análise meramente matemática, talvez até dê negativo, não digo que estava errado, mas a interpretação tem que ser distinta, porque quando você planta trigo, você tem tantas coisas que você diminui da soja, diminui do todo, custos fixos que você botou, que você teria que tirar da soja. Então, assim, se você fizer uma análise mais ampla, e é por isso que tem tanta gente que planta trigo, porque está olhando de uma forma mais ampla e não simplesmente planto ou não planto. Né? Aumentou o alcance, né, a visão, para poder realmente ter mais lucratividade, que esse é a missão. Que o importante é a propriedade inteira ter lucratividade no fim do ano. Se uma cultura der prejuízo, mas as outras, e o todo continuar dando lucro, ele quer o lucro no total. Se uma tiver que dar prejuízo para a outra dar lucro, tá tudo bem. Tá valendo. Vai muito na gestão do profissional que está ali cuidando da propriedade, né? Que nem você comentou, o trigo geralmente veio como uma segunda cultura de inverno, para adubação ali, uma renda extra, né? Mas deu problema no trigo, tem sorte com a soja, ou vice-versa. Que nem foi nesses tempos de estiagem que deu aí. Bem lembrado. A soja e o milho ferrado aqui no país, mas o trigo deu uma boa safra. Teve 2 anos que passaram agora que quem pagou a conta de muita propriedade foi o trigo. Né? Exatamente. Então, o ano passado não foi o caso, mas os 2 anos anteriores foi a vez do trigo pagar a conta. Ano passado foi um pouco complicado. Pelo menos quando tem um que paga a conta, dá uma equilibradinha, né? Mas se plantar só soja, hoje está ficando muito difícil de você levar uma propriedade para frente só com soja. Porque até há muita competição, né? Tá todo mundo plantando soja, então... E a China diminuiu, o preço caiu, e aí agora? Tá? Então, se tivesse soja 200 pila, tá bom, planta sua aveia para cobrir o inverno, tá tudo beleza, tá sobrando caixa, mas a 100 e pouco não é bem assim, né? Não é bem assim. Então, diversificar é importante. Até essa questão da proteção de culturas, né? O trigo, por exemplo... Tem algumas doenças no próprio trigo que, tendo essa cultura de verão, vai beneficiar o trigo, que seria o mofo branco, o oídio, várias doenças que tu se incomoda ali no trigo, que dependendo da cultivar que tu escolhe, que já é um manejo, né? A escolha da cultivar, proteção do solo, tu já consegue desempatar um pouco e ganhar um pouco mais. E cortar um pouco o ciclo das doenças da soja, como eu digo, você tira a soja, bota uma gramínea, né? É incrível quanto o solo coberto, a gente teve a experiência na carreira de, por exemplo, o pessoal sofre muito com buva. Sim, e eu lembro de ver, penso que eu não posso botar uma foto aqui, mas eu lembro de ver, a gente plantava parcelas e você via ela retinho assim, né? Que aqui tem trigo, daqui para a esquerda tem trigo, daqui para a direita não tem trigo. E onde não tinha, era tapado de buva. E aí você tinha uns 15 centímetros que você chegava perto do trigo e não tinha buva. Era um risco, né? Como era a linha de trigo, 15 centímetros longe não tinha buva. Dali para frente tinha.
se vê que a presença do trigo inibia a germinação. Não sei se é só solar, obviamente que o pessoal especialista vai saber. Mas a presença do trigo claramente impedia a germinação da buva, né? E isso, quando você bota uma lavoura inteira, obviamente que você inibe muita buva, né? E tem muito mais facilidade de controlar os poucos pés que sobram no meio do trigo antes de você plantar soja, né? Imagino que terror deve ser uma área sem nada, aquele monte pouco de soja buva, na buva. E você tem, exatamente, né? A soja vem incomodar a lavoura de buva. Pior a ferrugem, né? Pior que a ferrugem que matava é. antigamente 60% das plantações de trigo, né? Lá no começo. Mas hoje se tu deixa ela dominar, perde metade. Mais? Perde metade. Se tu deixa a ferrugem dominar, perde metade da lavoura. Mesma coisa o mofo branco. Se deixar sem controle, não pode. Tem variedades que são resistentes, né? Mas não é o foco hoje do melhoramento na ferrugem, por mais que seja uma doença de potencial, porque os fungicidas hoje estão ultra desenvolvidos para ferrugem por causa da soja. Sim. A pesquisa de fungicida anda a milhão porque a ferrugem da soja não dá descanso. E aí o trigo se aproveita, né, dessas moléculas que são altamente eficientes para ferrugem. Então controlar a ferrugem no trigo fica fácil. Então a gente deixa no melhoramento evoluir nos aspectos genéticos que dão segurança para o agricultor, mas não ferrugem, porque ferrugem está fácil. Então, por exemplo, chove na colheita, como a gente está vendo aqui. Não tem fungicida para isso. Eu tenho que ter genética que aguente a chuva na colheita, não cai o pH, que ainda dê pão e etc. Então a gente tenta focar os esforços genéticos para aquelas ferramentas que a gente chama assim, problemas de difícil controle. Ferrugem é um problema de fácil controle. Tem que gastar? Tem. Mas tecnicamente é fácil. Se eu gastar, controlo, acabou. Né? Então a gente tenta. Agora, você vai botar guarda-chuva na lavoura toda porque está chovendo? Não vai dar, né? Nem pagando. Então a gente tenta um trigo que aguente esses problemas, tem vários, né? Que não tem conta que o agricultor, o melhor agrônomo do mundo, não consegue resolver. Já dizia Ana Primavera, né? Que é a mãe da agroecologia aqui no país, né? Que ela falava muito de que se você, assim como o ser humano, né? A planta, você se nutrir a ponto de que uma gripe não te pegue, né? Tu vai ficar bem, tu tem que estar bem nutrido, com bons minerais, tu tem que estar com o teu solo ali bem adaptado, bem cultivado, sem as plantas daninhas, né, pra ir roubando a tua energia, ou seja, sem aquele vizinho te botando inveja pra tirar. Então, não é bem assim que ela explicou, né, mas é o meu jeito de falar. Mas eu acredito que quanto mais resistente a planta seja, mais forte ela seja, melhor é pro produtor ter esse controle, né. Sem dúvida, isso faz todo sentido. A planta saudável, a gente viu várias vezes na carreira. Você falou em ferrugem, por exemplo, e me lembro que tinha uma variedade que era muito resistente à giberela, que é uma doença que dá na espiga de trigo. E aí teve um ano que essa variedade se tornou suscetível à ferrugem. A ferrugem mudou e ela ficou suscetível à ferrugem. E aí era incrível que, ao estar infectada com ferrugem, ela era muito boa de giberela. Mas ao estar infectada com ferrugem, doente de ferrugem, a espiga apodrecia de giberela. Ela a resistência à giberela, que é na espiga, não é na folha, não conseguia dar conta da doença que ela tem capacidade. Obviamente que aquela ferrugem minava as capacidades da planta e ela, embora fosse resistente àquela outra doença, ao estar com ferrugem ela se tornava muito suscetível. Também é uma doença que ela tinha capacidade de ser. Isso, obviamente, conosco é a mesma coisa. Você está gripado, que não entre o Covid junto, né? Que nem tava os casos do Covid, né? A pessoa tinha um problema no coração, vinha o Covid e acabou. Era o candidato, né? Quantas pessoas boas a gente perdeu nesse tipo de coisa, né? Então, acredito que dá pra gente usar essa analogia muito bem para entender das plantas. Até vamos pensando em sementes, né? Que nem você estava comentando. Eu tenho lá a produção de buva e tem um pouquinho de soja no meio. Como é que a pessoa lida com isso, né? Olha, esse é uma boa pergunta. Eu não sou especialista em invasouras, mas assim, obviamente que a resposta, primeiro pensamento que vem, assim, acho que o jeito do cara é lavrar, mas a gente hoje em dia tenta não ir para uma ferramenta tão grosseira, ultrapassada quanto virar tudo, né? Sim. Possivelmente vai ter que usar um conjunto de herbicidas para conseguir matar essas buvas, estabelecer uma boa cultura que comece a botar uma palhada, que sombreie para evitar o nascimento de tanta buva, né? Eu não sou especialista, mas a gente é agrônomo, já viu isso.
Então, assim, de saída vai ser um negócio caro, vai ter que matar essa buva de um jeito ou de outro, né? Existem ainda herbicidas que matam, né? São mais caros, mas vai ter que matar com uma sequencial e tal, até que isso possa ser morto. Segurar para que não nasça tanto, né? Com palha, com o próprio herbicida de novo, até que ele possa limpar esse banco de sementes de buva e voltar a ter uma lavoura, né, economicamente viável. Sim. Porque isso é um ponto importante que você falou, porque assim, já faz 2014 que eu fui convidado para ir a uma palestra da Bayer na Europa, né, na Bélgica. E tinha gente de todo mundo, né? E foi muito interessante. E aí me chamou a atenção, e vale isso para... Gostaria que todos os agricultores, ou filhos de agricultores, ou filhas ouvissem isso. Tinha um agricultor da Austrália que veio dar uma palestra. E ele estava relatando, a palestra dele de 50 minutos foi de tudo aquilo que ele fazia na propriedade dele para lidar com o problema das invasoras resistentes às herbicidas, que não tinham mais controle. Na Austrália, naquela região, tinha muitas invasoras que não tinham controle. Então ele tinha coisas como a máquina colhia, tinha uma coisa que separava, em vez de jogar a semente tudo para trás, ela colhia aquelas sementes lá atrás numa caixinha e aquilo ia para um lugar que ia queimar. Tinha uma série de coisas que a gente nem imagina, e a trabalheira que era para ele viabilizar aquela propriedade. Para conseguir render. Para conseguir que aquilo fosse viável. E ele, por ter todas aquelas tecnologias, né, estava comprando a área dos vizinhos que não conseguiam mais produzir. Ele estava comprando baratíssimo a área dos vizinhos que perderam a mão e não conseguiam mais produzir viavelmente. Então, fica um alerta para todos os agricultores, levem a sério a ameaça das invasoras resistentes, porque elas podem efetivamente levar vocês a um ponto de que você vai ter que entregar a sua área barata para alguém que saiba fazer melhor. Aprenda a fazer muito bem hoje, para quem sabe você seja aquele que compra e não aquele que vende num dia como esse caso que eu vi acontecendo real na Austrália. Eu vejo que a Emater, a Embrapa, eles falam muito da questão da rotação do próprio terreno, principalmente na questão do arroz, né, para evitar arroz vermelho. Esse ano eu plantei arroz aqui nessa parcela, próximo ano eu vou plantar outra cultura aqui, o arroz vai ser na outra e assim vai dividindo. A rotação de culturas é um belo caminho para isso, mas tem muito que passa pelo capricho. Você pode fazer a rotação de culturas. Sobrou 10 plantas. Você pode deixar aquelas plantas. Ano que vem elas vão ser 10 mil plantas. Tem que arrancar. Você pode arrancar ou você pode deixar. Das 10 mil elas vão passar para 1 milhão. Você já não consegue mais arrancar com a mão, né? Então, assim, o capricho de não deixar, especialmente quando é pequeno, entrou uma invasora nova, veio contaminada por isso, agora tem esse amaranthus chegando aí, arranca, tira para fora, queima, não deixa se criar, porque depois se torna um problema caríssimo, né? Se não for incontrolável. E nesse ponto o alerta vai para semente sem identificação, né? Tu compra uma semente aí, sei lá, vem da Bolívia, da Argentina, sem nada, e vem aí cheio de doença, cheio de semente de um invasora. Problema grave que a gente tem no Rio Grande do Sul é o azevém. O azevém é difícil o controle. Sim. E eu cansei de ver, e continuo vendo, você tem um problema de azevém na tua área. E aí você colhe o trigo. Um pouco de azevém sobrou. E aí, um produtor de semente, correto, ele vai pegar, se sobrou aquilo, vai passar no UBS e não vai sobrar um azevém naquela semente legal que ele vai vender. Às vezes, uma semente comum, um pirata, o que ele vai fazer? Ele vai tirar o trigo para um lado, o azevém para o outro, na UBS, e ele vai vender aquele azevém como semente. E acontece direto. E quando você compra um azevém sem procedência, possivelmente você está comprando um azevém esse que foi selecionado para ser resistente aos herbicidas que você quer que funcione. E esse é o azevém que você está comprando como semente barata, achando que você está economizando, e você vai lá e espalha na tua área esse azevém que foi aquele que sobrou na área que o herbicida não matou, é o resistente, e você espalha na tua área achando que está economizando. E isso ocorre ano após ano em milhões de hectares. Então, assim, vamos tentar comprar uma semente de qualidade, de certificação,
paga um pouco mais caro, mas não joga porcaria dentro da tua área. Às vezes a gente mesmo que faz na área da gente. Eu sei que a semente é mais cara, você vai fazer a conta, na hora você se assusta. Mas se for você pensar na conta do herbicida que vai vir um dia quando você quiser matar aquilo, é bem pior. Pior. A longo prazo é melhor pensar mesmo. É. Mas olha, e nessa questão a gente vê aí que a Biotrigo, que nem a gente comentava lá no começo da nossa entrevista, ela foi aquela virada de chave, né? Ela trouxe aí inúmeras variedades para o mercado, inúmeras tecnologias, e agora nas mãos da GDM você continua dando a consultoria para eles, né? A intenção é o que? É crescer? Olha, eu teria que ouvir a GDM, mas assim, o que a gente vê, o que eles falam a público, portanto eu posso falar, não é segredo nenhum. Eu sigo de consultor, né, tentando fazer com que a empresa que eu cresci siga bem. Aumenta a gente ainda. Quis vender para a GDM porque via que tinha o potencial de fazer mais do que a gente queria. Então eu vejo a GDM com capacidade de investir, querem ir para outros países, estão pensando em Austrália, em Europa, em Estados Unidos, né? Nem tudo vai ser com a Biotrigo, mas a Biotrigo, a GDM até nos comprar, tinha, dito por eles, tinha uma pessoa dentro da GDM, dentro de 1.500, que era somente trigo. Bom, eles acabaram de comprar 140. Uma empresa com 140 pessoas que só vivem trigo. Então, obviamente, a capacidade deles de pensar em trigo, discutir trigo, de tomar decisões de futuro em trigo, aumentou muito, né, dentro de casa. Então, eles estão pensando, né, obviamente, de expandir, não comprar a Biotrigo só para ficar no Brasil, mas expandir o negócio de trigo deles, e a gente espera poder ajudar, porque se a gente pode fazer tão bem, acho que para o Brasil, o negócio que a gente teve de trigo, a gente espera que isso possa evoluir para outros lugares também, a GDM ganha dinheiro, mas colaborar com a sua genética em diversos lugares do mundo. Perfeito, então, acredito que fica aí a orientação para o produtor, de que compre semente de qualidade, aí certificada, não vai no barato que sai caro, tem a sua adubação do solo, rotação de cultura. A gente sempre bate na mesma tecla da rotação, mas é importante, tem que fazer todo esse cuidado. E quando chegar lá na gôndola do mercado, saiba que vai ter um trigo aí separadinho, pronto para cada coisa que tu quiser fazer. Daí sim a receita vai sair certo, né, André? Se tiver que pagar 10 centavos a mais o quilo, pague, mas procure uma coisa que de um pouco melhor qualidade se você quer um bom produto. Perfeito, a gente agradece muito a tua presença, viu? André Rosa aí, o nosso convidado de hoje. Foi um prazer estar com vocês aqui, muito sucesso para a Start. Lembrando então que o Agro na Start, ele tem um patrocínio da Uninter, né, da Universidade da Uninter. Se o pessoal quiser visitar a gente está aqui na Saldanha Marinho. E também das batatas crack, né, as maravilhosas ali, colhidas em solo gaúcho e Ibiraiaras. Batatas crack aí, o sabor para sua comida, batata palha, batata chips, é uma maravilha, a gente encontra aqui em Passo Fundo. Agradeço a presença de vocês, lembrando que essa entrevista, então, ela também foi gravada e vai ficar salva aí nas redes sociais da Start Web Oficial. Muito obrigada e até a próxima quinta-feira.